Seja muito bem-vindo ao segundo módulo. E agora nós vamos falar sobre modelagem e peça piloto. Como eu disse anteriormente, de nada vai adiantar você ter um desenho maravilhoso, você ter aqui um desenho que você teve todo o capricho, você teve o seu avatar, você fez a sua pesquisa, enfim, aí você chegou aqui no desenho. Só que se a sua modelagem não for boa, de nada vai adiantar. Porque às vezes uma peça ela pode ser feia, mas ela se transforma bonita no corpo, e outras vezes você pode ter uma peça bonita, bem desenhada, mas que se o molde não for de acordo, ela se torna feia no corpo. Porque o intuito da roupa é o quê? Vestir bem. A pessoa tem que se sentir bem com aquilo que ela está vestindo, certo? Então é muito importante esse módulo, onde nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre modelagem. E também, mais importante do que tudo, ter uma boa criação, um molde perfeito, ter uma peça piloto, onde você vai testar realmente se aquilo que você criou, aquilo que você modelou, chegou no resultado que você queria. Você tem que procurar um molde que tenha a ver com o seu avatar. Ou seja, se você definiu que o seu perfil de público ele é entre 18 e 35 anos, se você definiu que o seu perfil de público ele frequenta tais ambientes, ele tem um estilo de vida, um lifestyle, que ele frequenta tais lugares, ele vai para academia, ele isso, ele aquilo, então você tem que convir comigo que a sua modelagem ela tem que ser de acordo com o seu avatar. Para você começar realmente, você tem que criar o que nós chamamos de caixa. Só que não é uma caixa, nem de papelão, nem caixa quadrada, tá? Caixa é a sua base de princípio, é da onde você vai tirar a sua referência para que você crie todos os seus outros moldes. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa específica para cada produto que eu faço. Eu tenho uma caixa que eu uso para fazer camiseta, eu tenho uma caixa que eu uso para fazer polo, uma caixa que eu uso para fazer camisa e assim por diante. Cada produto eu crio uma caixa. Essa caixa nada mais é do que as medidas padrões da modelagem que eu defini para o meu produto. É muito importante você entender que eu criei a caixa e eu já defini que aquelas medidas são as medidas padrões do meu produto. Ok, só que essa dica é valiosíssima, tá? Porque eu tenho uma caixa de camiseta, que são as minhas medidas padrões. Só que essa caixa de camiseta, eu tenho que adaptar ela conforme eu mudo o tecido. Então eu crio uma caixa a partir de um tecido, vamos supor, é uma malha 100% algodão. Então a minha caixa ela partiu daquilo ali. Só que se eu mudo o tecido, se eu vou fazer um tecido que tenha elastano, eu não posso cortar com o mesmo molde porque não vai sair a mesma medida. Então eu tenho que adaptar essa caixa para um tecido com elastano. Tá, ok? Se eu faço, por exemplo, uma camiseta de malha com elastano, é uma coisa. Se eu faço uma camiseta 100% algodão, é outra coisa. Uma camiseta de viscolaicra é outra coisa. E assim por diante. Você tem que saber que a caixa é a medida que você vai usar. Só que essa medida ela tem que ser adequada para cada tipo de tecido. Então preste muita atenção. Se você for comprar uma peça de uma determinada marca para você tirar aquilo como uma referência de base, de caixa, de modelagem para você, é importante você saber qual é o tecido da onde você está tirando essa base, tá bom, galera? Quais os tipos de modelagem que eu tenho? Você tem hoje o que nós chamamos de mulagem. Normalmente, pessoal, essa questão de mulagem é quando você vê alfaiataria. Quando você vai nesses lugares que fazem vestido de noiva, que fazem roupa para o noivo, etc., que eles pegam tudo manual, feito sobre a medida mesmo do corpo, aquilo é mulagem. Então acho que nem vale muito a pena a gente falar sobre isso aqui, porque é um assunto extremamente específico. Aí você tem a modelagem manual, que aí é onde a pessoa, feitas as medidas, ela cria primeiro a modelagem na mão. Muitas pessoas criam a modelagem manual e depois elas passam essa modelagem manual para um processo de digitalização. É feita a digitalização dessa modelagem e depois essa modelagem pode ser jogada num sistema. Quais são os sistemas que mais se usam hoje em dia? Em primeiro, eu acredito que venha o Audaces, que ele é um sistema que ele praticamente te faz toda a parte do quê? De encaixe, de consumo, o que tem de aproveitamento, como que você pode extrair o melhor no seu corte desperdiçando menos. Então tem o Audaces, tem o Lectra, tem o Moda 1. Tem alguns outros no mercado, mas eu acredito que os mais usados hoje seja o Audaces e o Lectra. Acredito que sejam esses dois os mais usados, tá? E aí depois eu vou ver com vocês, compensa realmente ter um sistema? Depende.
depende do que você produz. Como eu falei agora um pouquinho antes, se você produz sempre as mesmas peças, com os mesmos tecidos, e você já tem um encaixe ali, um molde pré-montado, vamos dizer assim, compensa, você vai usando aquilo ali. Mas se você está sempre trabalhando com uma pegada diferente, vindo nessa ideia do fast fashion, que é o que o mercado vem consumindo muito hoje, aí eu aconselharia você a trabalhar com sistema. Sim, por quê? Porque além do sistema te dar um encaixe com melhor aproveitamento, com melhor rendimento, você economiza em tempo também, porque um sistema ele vai fazer um encaixe ali para você em questão de minutos, enquanto um risco manual pode se levar horas para ser feito. Então você já economizou no tempo do corte e não fica aquela coisa assim, eu vejo muitas confecções, o pessoal fala assim, pega um rolo de tecido, eu acho que isso aqui dá 80 peças por rolo, aí vai tudo no chute. Agora, se você tem o sistema, você sabe exatamente a quantidade, o encaixe perfeito, o consumo e o tempo, que é muito importante, porque como diz o ditado, tempo é dinheiro. E na confecção, tempo é muito dinheiro. O que mais conta na confecção é o tempo. Nós vamos falar disso mais lá na frente, porque a diferença que faz a diferença hoje no processo produtivo é você ser rápido. Você tem que ser muito rápido, porque quando você compra o tecido, a conta já começou a chegar. Então você tem que ser muito rápido, produzir muito rápido. Então quanto mais você poupar tempo, mais você está ganhando. E você também, quando você fala em poupar tempo, você também está sendo mais assertivo. Por que que você está sendo mais assertivo? Porque se eu peguei um modelo, pesquisei e tal, vi ali, é isso que o mercado quer, tá todo mundo usando isso, tal, não sei o quê. Aí o que que adianta? Se você pegou aquilo ali, tá todo mundo usando viscose e floral. Aí você foi lá, comprou o tecido viscose e floral e demorou 3 meses para produzir. O que que acontece? Daqui 3 meses ninguém mais está usando viscose e floral. E aí é o que aconteceu com você? Você gastou o seu tempo, gastou o seu dinheiro e vai ter que vender o produto como? Na promoção. Então, tempo é importante sim. Sei que a gente está falando sobre modelagem, mas eu vou estar sempre soltando insights aqui, falando sobre coisas que são importantes para você. E agora, já que eu comecei falando sobre sistema, eu vou mostrar um pouco para vocês de como que funciona essa questão do sistema. E aí, pessoal, tá gostando dessa videoaula? Então, clique aqui no se inscrever e fique ligado que você vai receber uma notificação para continuar assistindo não só a próxima aula que é essa e todas as outras que vão vir por aí. Muito obrigado!